Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Rafael Feitosa, coordenador do Laboratório de Ensino de Biologia, e vim aqui hoje conversar com vocês para fazer um percurso tendo como base aquilo que foi desenvolvido dentro do nosso curso de 40 horas de duração, voltado aí para o público diverso, mas especialmente profissionais da área de educação, professores e professoras. E o tema foi Arte e Ciência, Transgredir o Científico. Então, dentro desse nosso percurso aí interativo ocorrido dentro da plataforma Google Classroom, nós pudemos analisar e discutir aspectos diversos ligados, então, a essa temática. E agora, nesse momento, acho que é importante, então, a gente fazer aí uma conotação a respeito de alguns pontos que foram trabalhados dentro do nosso curso. Então, acompanha comigo aqui. Bem, de acordo com a nossa organização geral, esse curso, dividido em 3 módulos, nós aí já estamos, então, avançando dentro do curso, chegando aí até o último módulo. Então, no primeiro módulo, foi discutido brevemente as relações históricas entre o campo da arte e o campo das ciências. Aí nós vimos aí, tendo vários exemplos que foram trazidos para vocês, de maior destaque a obra de Leonardo da Vinci, onde, há um tempo atrás, aí na história da humanidade, esses dois campos do conhecimento e do saber fazer humano, eles estavam outrora unidos, mas com o passar do tempo, devido aí ao desenvolvimento da sociedade, os conhecimentos específicos acabaram indo se separando. Porém, atualmente, nessa busca por reconectar saberes de áreas diversas, seja através de relações inter, pluri ou multidisciplinares, então se vem fazendo aí uma tentativa de reconectar essas áreas aparentemente longe do saber fazer. Já no módulo 2, nós aqui vimos aí alguns exemplos interessantes que foram trazidos por vocês, tendo como base aí as experiências que são desenvolvidas no nosso laboratório. São atividades que ainda são iniciais, e tanto no módulo 2 quanto no módulo 3, vocês aí vão sentir um pouquinho aí dessa perspectiva se desenvolvendo. É apresentado para vocês aí basicamente 2 exemplos, utilizando a literatura, que aparece aí no módulo 2, e também aparece para vocês uma proposta que faz aí uma articulação da fotonovela, uma espécie de revistinha em quadrinho ou HQ, que tenta relacionar aí essa ferramenta no ensino de ciências da natureza. Mas é importante a gente destacar que essa temática, ela é uma temática que surge a partir aí de diversas multirrelações. E é exatamente isso que nós vamos discutir aí, basicamente, nesse nosso encontro virtual. Então, uma primeira forma da gente analisar essas múltiplas relações é olhando de uma maneira mais próxima para a arte. E aqui, quando eu falo de arte, eu posso falar aí das suas diversas conotações, desde a dança, da utilização de escultura, de pintura. E para o nosso exemplo, nós vamos estar falando aqui especificamente da seguinte conotação. Imagine, então, uma artista de qualquer área das suas respectivas multirepresentações artísticas, que está utilizando
a ciência como plano de fundo ou como inspiração para desenvolver o seu trabalho artístico. O grande exemplo que vem à mente, certamente, aí de você, meu querido, minha querida, que está acompanhando aqui essa interação, deve ser, então, a ficção científica. Então, respeitando aí as especificidades de cada uma das áreas artísticas, para a nossa conversa de hoje, eu trago como exemplo, então, a literatura geral, para que a gente possa analisar e, de uma maneira específica, aquela que, digamos assim, se inspira no campo científico de diversas conotações, para que possa, então, o artista, a artista, traçar aí a sua obra inventiva. Então, na ficção científica, aqui, só a título de exemplificação, a gente pode discutir, por exemplo, 2 trabalhos que são aí comumente distribuídos na literatura. Um de origem estrangeira, como é o caso do Frankenstein, essa obra que vai tratar aí a respeito dos aspectos físicos e psicológicos da obra do Dr. Frankenstein e, é claro, do monstro que não apenas o Dr. Frankenstein desenvolve, mas de uma maneira talvez até indireta ele acaba se tornando. Então, tendo como base um aspecto científico, se trabalha então a natureza humana. Mas veja bem que é claro, como nós estamos falando aqui de arte e de literatura, não se tem aí nenhuma necessidade do ponto de vista artístico de que se tenha, digamos assim, uma conotação científica eminentemente aceita para aquilo que é trazido na obra literária. Isso vale, é claro, para a literatura, os trabalhos escritos, mas também, por exemplo, para outro tipo de arte que é bem comum se analisar do ponto de vista científico, que são os vídeos. Então, aqueles vídeos que são eminentemente criticados aí por professores e por cientistas, que vêm trazendo aí aspectos bastante diversos e que contradizem muitas vezes os aspectos científicos, como aquelas, a título de exemplo, aqueles aspectos de guerras interplanetárias, daqueles filmes que vêm as naves espaciais e que quando elas estão se confrontando acaba gerando várias explosões com a trilha sonora que aparece dentro do filme advinda dessas explosões. Então, certamente aí alguém que é mais atento vai dizer, mas lá no espaço, no vácuo, não tem como ter esse som. Mas para o artista, para o artista, isso não interessa necessariamente. Ele está apenas utilizando um aspecto científico para contar aqui uma narrativa fantástica. Então, além da obra aí do Frankenstein, nós podemos discutir então aspectos, por exemplo, no nosso campo parceiro, das ciências humanas, obras artísticas, então, que se inspiram em eventos, em análises que foram discutidas aí amplamente dentro do campo das ciências humanas, especialmente aí da história, da análise política e da geografia política, como é o caso aqui da obra do Rubem Fonseca, Agosto, na qual o autor então vai se basear aí de eventos que ocorreram aqui no Brasil na década de 50, que acabaram culminando aí com o suicídio de Getúlio Vargas. Então, utilizando aí esse pano de fundo, que podemos dizer com uma clara conotação aí científica na área das ciências humanas, da história e de seus campos afins, o autor, então, ele tenta aí utilizar esse conhecimento para desenvolver, então, uma narrativa fantástica. Então, nessa perspectiva, se está aí utilizando a ciência pelo artista como um elemento para se introjetar dentro da sua composição artística. Esse raciocínio aqui também vale no outro ponto de vista, no ponto de vista aí fazendo o caminho reverso. Então, por exemplo, na área de ciências humanas, ciências naturais, matemática e as outras áreas de conhecimento,
é comum, então, que o professor e a professora eles possam se utilizar de aspectos aí artísticos para trabalhar, então, os seus temas específicos dos seus campos do conhecimento. Foi exatamente esse aqui o tema do nosso curso de 40 horas. Então, nós vimos aqui aspectos da escultura, aspectos da pintura, da literatura, da música, da poesia e vários outros aspectos nas quais o professor e a professora pode estar utilizando em diversas conotações para trabalhar aí os seus conhecimentos específicos. E aqui eu preciso destacar para você, cursista, que também tem uma grande diversidade dentro desse próprio segmento, que vão desde aquelas propostas mais conservadoras, como, por exemplo, a utilização de música e de canções apenas com fins memorísticos. Eu imagino que todos vocês passaram por isso aí, ou até já desenvolveram essa atividade muito interessante, muito importante, que é desenvolver musiquinhas, canções, para que os seus alunos eles possam, então, memorizar aí conceitos ligados aos seus campos disciplinares. Então, a música pode ser utilizada nessa conotação ou numa conotação mais ampla e mais geral. O mesmo vale para a pintura, o mesmo vale para a escultura e para a fotografia. Aí, seja para fins mais conservadores, como os memorísticos, seja para fins mais amplos, aqueles que vão, então, permitir aí a retomada de aspectos ligados à subjetividade, ao saber fazer, a uma outra visão de mundo com os olhos, então, mais sensíveis que a arte pode possibilitar. E, é claro, sem deixar de lado os aspectos dos conteúdos específicos das ciências da natureza, ciências humanas, matemática e as suas áreas diversas. Então, esse aqui foi o tema principal do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. Mas para a gente fechar aqui um pouquinho esse nosso percurso e iniciar a partir daqui caminhos mais diversos adiante da nossa interação, eu trago para vocês aí uma terceira via de articulação entre arte e ciência. Não mais aquela que o artista se inspira na ciência para o seu desenvolvimento. Não mais aquela que o cientista ou o professor se inspira na arte para trabalhar o seu conhecimento. Mas uma aproximação na qual a gente não consegue ver de uma maneira direta a fronteira entre essas duas artes. É o que eu estou chamando aqui de interseção entre arte e ciência numa perspectiva mais de vanguarda. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. E esse exemplo aqui é um exemplo no qual eu gostaria de compartilhar para vocês o trabalho da Fabiola Fonseca, especialmente aqui numa série de obras desenvolvidas pelo artista cientista, que vocês podem aí acessar através das redes sociais, que é o chamado Protocolo Fungo. Então, aqui nós vamos notar que, diferentemente das outras duas perspectivas anteriores, nessa visão de vanguarda de intersecção entre arte e ciência, a gente não tem necessariamente aí fronteiras estabelecidas entre essas áreas. Vamos ver então esse exemplo aí da obra da artista. No Protocolo Fungo, foram feitos aí vários trabalhos artísticos. O primeiro dele está aparecendo para vocês nessa imagem aí, tirada do Instagram Protocolo Fungo, na qual foi feita aqui uma performance na cidade de Fortaleza, na qual artistas, digamos assim, fantasiados ou representando cientistas de jaleco, máscaras e luvas, estavam com placas de Petri contendo aí material biológico, especialmente placas contendo água e meio de cultura, e eles foram então fazendo um percurso dentro aí de uma praça principal aqui da nossa cidade, que é a Praça do Ferreira, ponto de encontro do centro da cidade,
na qual eles foram interagindo com o público e foram aí coletando micro-organismos presentes no ar da nossa capital. A partir dessa performance, então, foi desenvolvido aí o trabalho agora de laboratório nos moldes dos laboratórios científicos feitos lá através, por exemplo, de laboratórios de microbiologia. Então, essas placas aí contendo material de cultura, eles receberam, então, digamos assim, esporos e outros micro-organismos que estavam no ar, coletados lá na Praça do Ferreira, e eles começaram a se desenvolver no laboratório. Então, a artista, ela fez então uma segunda sequência de obra feita no laboratório a partir da sua performance, que foram uma série de fotografias acompanhando então o crescimento em laboratório desses micro-organismos. Então, veja, esses micro-organismos que apareceram em fungos e bactérias interagindo dentro dessa placa de Petri, fotografados, se transformaram então em outra obra de arte. Mas isso é ao mesmo tempo científico e ao mesmo tempo artístico. O mesmo vale então aí para o padrão desenvolvido na performance. Então, como se não bastasse essa inspiração, destaco para vocês então uma obra literária também desenvolvida pelo mesmo grupo, que é o Manual de Como Fazer Sua Mosca Transgênica. Então, essa obra aí literária é interessante, é na verdade um livro de artista, na qual a autora, ela, vejam bem, desenvolveu em laboratório aí esses insetos eminentemente transgênicos, ou seja, moscas que tiveram seu material genético modificado, e a artista fez uma série de atividades de laboratório e, através de filmagem, através de fotografia, a artista então desenvolveu obras de arte utilizando também as suas moscas transgênicas. Então veja que aqui a gente não consegue necessariamente ver aí as fronteiras entre arte e ciência, elas estão aí intimamente conectadas nessa intersecção. Então veja que perspectiva interessante aí para o professor e para a professora também pensar a respeito da sua área específica. Será que é possível a gente fazer isso também? Seja do ponto de vista individual, social, aí dentro da nossa escola, da nossa instituição universitária? Que contributos isso pode trazer, então, para a gente repensar esses limites entre as fronteiras ou da ausência dessas fronteiras que estão sendo transgredidas aí entre as artes e as ciências nas suas diversas formas? Então, deixo para vocês mais perguntas do que respostas a partir daí. Mas eu espero que isso aqui tenha despertado em você, cursista, essa perspectiva de que a gente possa repensar a nossa própria prática e as nossas próprias teorias. Porque tanto no campo da arte quanto no campo das ciências e da matemática, a certeza é algo que está sempre colocado como uma interrogação e não como um ponto final. Espero que vocês tenham gostado. Foi o professor Rafael Feitosa. A gente se encontra aí nos próximos encontros virtuais. Abraços a todos.